da série Livros que Mudaram a Minha Vida. E hoje vamos estudar O Homem Mais Rico da Babilônia. O Homem Mais Rico da Babilônia foi inspirado em vários provérbios babilônicos. Então, quando vocês lerem esse livro, vai ter um contexto da Babilônia, daquela região onde se encontrava ali o rio Tigre e Eufrates. Vai ter todo o contexto histórico. E além disso, vai ter várias dicas sobre gestão financeira. E esse livro com certeza mudou a minha vida. Primeiro começa falando sobre a história de Arcade. Arcade era esse homem mais rico da Babilônia. Só que seus amigos não entendiam, já que Arcade ele não nasceu numa família rica, como ele poderia ter ficado rico. E eles decidem se encontrar com Arcade para poder conversar com ele. Assim, Arcade vai começar a explicar para eles como ele conseguiu acumular dinheiro. E uma das lições que o Arcade me ensinou, e eu espero que ensine a você também, é: primeiro, se pague. Muito fácil falar, difícil fazer. Então, priorize. Existem 3 eus, né? O seu eu presente, o seu eu do passado e o seu eu do futuro. Se você está sempre acumulando dívidas, o seu eu do futuro sempre vai sofrer. Agora, se você reserva um pouco, um presente ou um pouco de renda para o seu do futuro, ele vai te agradecer. E não se esqueça, às vezes a gente acha que o futuro é algo distante, mas hoje, esse vídeo aqui, daqui a 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos já vai ser passado. E o amanhã começa hoje. Então, se eu faço planos para amanhã, amanhã, para mim, depois de amanhã, já vai ser passado e amanhã já vai ser presente. Então, o tempo, ele passa muito rápido, é um dos maiores recursos que todo ser humano tem. E esse livro me ensinou como gerir esse tempo, como guardar um tempo para mim também, não só um recurso financeiro, mas um tempo para mim. Esse ano foi bem caótico para mim, né? Um ano de muitas mudanças. E esse livro me ajudou bastante a entender que o homem mais rico da Babilônia, ele não era necessariamente o homem mais inteligente, ele não era necessariamente o homem que estudou mais. Ele era simplesmente a pessoa que aprendeu com os erros dos outros e quis criar métodos de ter uma boa gestão, não só do seu tempo, mas dos seus recursos. E uma história que eu gosto bastante, que dá para você, inclusive, entender sobre a diferença de escravidão na antiguidade e modernidade, é a história do Dabaci. O Dabaci, ele era um homem de classe média, digamos assim, se a gente puder trazer para os dias atuais, não sendo anacrônico aqui, mas o Dabaci, ele era um homem assim, que ele tinha alguns recursos, o pai dele era um comerciante, ele também era um comerciante. E ele casou. Quando o Dabaci casa, ele percebe que os credores sempre queriam dar crédito para ele comprar as coisas. E ele começa a viver muito bem. Ele começa a levar a sua esposa para comprar novas roupas, para sair para jantar todo dia. E o Dabaci começa a se endividar, porque ele começa a manter um custo de vida acima do que a renda dele proporciona. E com isso, o Dabaci, ele não tira os 10%, ele não guarda para o eu dele do futuro e ele começa a se endividar. E na antiguidade existia um tipo de escravidão que podia ser por guerra ou por dívida. A escravidão da antiguidade ela vai ser muito diferente da escravidão na modernidade. Na escravidão da antiguidade, o sujeito ele era escravizado ou porque o seu território foi conquistado por um povo inimigo, ou porque ele está devendo para alguém. E o Dabaci ele vai acabar se tornando escravo porque ele deve para alguém. E ele é vendido, acaba indo para a Síria como escravizado. Isso depois de tentar até furtar. Nesse meio período, ele foi pego, né, tentando furtar e acabou sendo preso e vendido como escravizado. E o Dabaci, lá na Síria, ele conhece uma mulher. E essa mulher, conversando com o Dabaci, começa a perguntar para ele por que ele estava naquela condição e por que ele não sentava junto de todos aqueles outros escravizados que estavam ali.
E ele começa a falar que ele não se identificava com aqueles escravizados, conta a história dele, que ele era de uma boa família e que ele gastou demais, acabou tentando assaltar as carruagens do caminho, foi preso, levado como escravizado e vendido, depois acabou parando lá. Ele conta toda a sua história para aquela mulher. E aquela mulher diz a seguinte frase para o Dabaci, que é que eu vou falar para você hoje, e a reflexão que a gente vai fazer nesse livro que mudou a minha vida. É o seguinte: se você pensa como um escravo, logo não será um escravo. Agora, se você pensa como um homem livre, logo não será um homem livre. Dabaci parou, pensou, se afastou. Não, mas eu não pensei que eu seria escravo, eu nasci livre. E ele fica com aquela pergunta na sua cabeça. E ele começa a perceber que se a escravidão pode ocorrer por dívida, logo ele não agiu como um homem livre. Ele agiu, sim, como uma pessoa que seria, em algum momento da sua vida, escravizado. Seja porque roubou as carruagens, ou seja pelas muitas dívidas que ele criou na Babilônia. Depois daquilo, a mulher dá uma oportunidade de Dabaci mudar a sua vida. Então, ele consegue fugir daquele local e decide honrar todas as suas dívidas. E quem vai ajudar ele vai ser um amigo chamado Martô, que é emprestador de dinheiro e que vai ensinar ele como gerir seus próprios recursos. Então é isso. O homem mais rico da Babilônia te ensina história, mas também te ensina como você lidar com os recursos que você tem. Então esse livro com certeza mudou a minha vida. E eu espero que mude a sua também. Porque se você pensa como escravo, logo não será um escravo, mas se você pensa como um homem livre, logo não será um homem livre. Não sei se você já assistiu o filme da Harriet, mas ela fala justamente que ela liberou e libertou vários escravizados, mas só não libertou mais escravizados porque eles não tinham consciência que eram escravos. Será que tem alguma coisa que está te escravizando? Seja a opinião de outras pessoas, seja os seus próprios medos, medo de falhar, medo de se expor ao ridículo. Então, qual é o seu medo e o que está te prendendo? Do que você é escravizado? Esse é o momento de você se libertar e ler O Homem Mais Rico da Babilônia. É isso aí. Beijos e tchau, tchau!